Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá. Fala, comunicação e linguagem, que eu venho falando desde o primeiro vídeo. Fala o ato motor. Isso aí eu acho que todo mundo já entendeu. Enfatizei. Fala o ato motor, tá? É a execução do momento em que colocamos em prática aquilo que a gente quer dizer. Ela precisa acontecer de forma coordenada com os músculos, né? Lábio, posicionamento de língua, mandíbula, palato, pregas vocais, tá? E de forma rápida. Por isso que a gente fala de planejamento motor. Então, a fala é o resultado do processo motor complexo que envolve o planejamento e a programação para desenvolver, para executar o movimento. Ok? Isso precisa estar muito claro para vocês, tá? Linguagem. A linguagem já é algo mais amplo, tá? A linguagem, ela é o sistema simbólico. Muitas vezes a gente fala assim, mas a linguagem que ela usa é mais fácil, a linguagem que ela usa é mais difícil. É a forma como a gente organiza o pensamento e dá significado àquilo que a gente diz, tá? Aquilo que a gente quer dizer. A linguagem envolve regra, estrutura, vocabulário, sentido. E aí também a gente tem que pensar em prosódia, tá? Por isso que alguém pode ter uma linguagem ok, compreender, organizar perfeitamente esse pensamento, mas ela não consegue o ato motor. Então, ela entende, ela organiza, ela tem uma boa linguagem, né? Que a gente pode falar, por exemplo, linguagem não verbal, linguagem verbal. Então, ela tem uma boa linguagem, ela consegue organizar isso aí. Mas na parte motora, não acontece da forma adequada, tá? Então, um exemplo disso é a apraxia de fala da infância. A criança, ela, ela entende, né? Ela entende, ela tem a linguagem ali, mas o ato motor tem déficits. Então, ela tem a dificuldade de coordenar esses movimentos, essa parte do planejamento e execução motora para conseguir a fala, tá? Nesses casos, a linguagem, ela não está ligada necessariamente na fala, que é o que eu falei. O problema, ela não fica na linguagem, sim na execução da fala, que é o exemplo mais básico que vocês vão escutar aí por muito tempo, a vida toda, sobre a apraxia de fala, tá? Não vou me aprofundar sobre a apraxia, mas é algo interessante de vocês estudarem, tá? Porque os diagnósticos de apraxia de fala, às vezes vêm com outros diagnósticos. E às vezes não é apraxia de fala, ou às vezes é apraxia e tá como qualquer uma outra coisa. Existem padrões aí, né? Existem boas ferramentas para avaliação, mas existem alguns padrões que você consegue avaliar sem as ferramentas. Se você tem um raciocínio clínico, você consegue desenvolver, tá? E aí, independente, tá? Da sua área, porque, por exemplo, uma criança com apraxia da fala, ela vai para escola, né? E aí o psicopedagogo fala assim, e agora? Ela vai ler? Vai. Com mais dificuldade, mas ela vai. Quando eu falo com mais dificuldade é porque o plano terapêutico ali vai demorar um pouco mais para ser contemplado. Né? E o plano terapêutico ele não é linear, gente. A gente precisa rever isso normalmente de 6 em 6 meses, mas a gente, oficialmente, mas a gente tem que estar atento ao plano terapêutico da criança todos os dias. Né? Porque se ela ganha muitas habilidades, não faz sentido a gente continuar com o plano terapêutico. Tem que mudar. E se ela não está ganhando, entenda que o problema nunca é a criança, nunca é o paciente, tá? O problema é sempre o terapeuta. E aí eu não estou falando de capacidade técnica ou não. Eu estou falando sobre a gente estar atento àquilo que o paciente realmente precisa. Se ele não está desenvolvendo, a gente, como profissional, precisa rever as nossas
o nosso plano e o que a gente está fazendo, as nossas intervenções, tá? E isso não quer dizer que você não seja bom naquilo que você faz. Pelo contrário, um bom terapeuta, um bom profissional, ele está atento ao próprio trabalho, tá bom? E por fim, a comunicação, né? A comunicação é o objetivo final de tudo aquilo que a gente falou. Comunicar é transmitir a mensagem, é ser compreendido pelo outro. E ela independe da fala, né? A comunicação aumentativa, alternativa, tá aí para dar um lindo exemplo sobre isso. A pessoa se comunica e ela não precisa falar. Libras, tá aí, né? Ela se comunica muito bem e passa a mensagem que ela precisa, usando uma outra forma de comunicação. Mas ela tem a linguagem daquilo, ela tem o conhecimento, ela sabe generalizar, mas ela se comunica de uma outra forma. Mas ela se comunica muito bem. Ela tem uma comunicação efetiva, tá? Para fechar, então, fala é o ato motor, o movimento que produz o som. Linguagem é o sistema simbólico, a organização das ideias, dos significados. Se você mostrar um copo assim e mostrar que é um copo, ela vai entender que é um copo. Se você mostrar um copo maior, ela vai entender que é um copo. Se você mostrar uma caneca, ela não vai ficar em dúvida se aquilo é um copo ou se é uma caneca, porque você já apresentou para ela uma caneca. Existem variações de copos, mas ela sabe a função daquele objeto, sabe que é para colocar algum líquido, independente da variação. Então, é importante generalizar. Isso é uma forma de linguagem. Ela consegue dar sentido aos símbolos, à organização das ideias, tá? E a comunicação é a troca da mensagem. É a interação que acontece quando alguém expressa algo e o outro é compreendido. A comunicação é quando o outro é compreendido. A comunicação precisa que, quando você se expressa, o outro consegue te entender. Isto é uma comunicação, tá? Eu posso falar um monte de coisa aqui, vocês não estão entendendo nada do que eu tô falando, porque a minha comunicação tem ruído. E qual é o tipo de ruído? É uma questão motora, é uma questão de linguagem, entende? Então, esses 3 elementos, eles estão interligados, tá? E quando um deles é afetado, seja o motor, o linguístico ou comunicativo, o desenvolvimento da criança pode ser impactado, tá bom?